Alô pessoal, bom dia. Meu nome é Roger Carvalho, sou engenheiro de Unitrends aqui no Brasil. Vou estar fazendo uma apresentação para vocês aí do Unitrends Virtual Backup hoje. Antes da gente começar, gostaria de pedir para todos que tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, seja ela técnica ou comercial, pode postar aí no chat do nosso webinar. A gente tem uma equipe aí que vai estar respondendo a pergunta de vocês. Bom, para começar, falar um pouquinho, a Unitrends é uma companhia norte-americana focada em proteção de dados, recuperação de desastres, com a aquisição pela Unitrends de uma empresa chamada PHD Virtual, que possuía uma appliance para backup, surgiu esse produto, então, o Unitrends Virtual Backup, que a gente chama pela sigla, pelo acrônimo de UVB. É uma appliance virtual destinada a ambientes que são 100% virtualizados, e existem versões dessa appliance para os 3 principais hypervisors que temos no mercado hoje. Que seria o VMware, vSphere, os servidores SXI, Citrix, ZinServer e Microsoft Hyper-V. Esse produto ganhou no ano passado aí, ficou em primeiro lugar no DCG Buyer's Guide, então é bem conhecido e bem recomendado pelos clientes que o possuem em seu ambiente. Falar um pouquinho sobre a Globix. A Globix é o distribuidor oficial e único distribuidor dos produtos da Unitrends no Brasil. A Globix está com um site novo, recém-inaugurado aí, onde vocês vão encontrar várias informações sobre todos os produtos, todo o portfólio de produtos da Unitrends. Há também recursos como vídeos demonstrando aí a instalação, a configuração e a utilização desses produtos da Unitrends. Vocês podem entrar em contato com a Globix no e-mail comercial@globix.com.br ou através do telefone DDD 62 3251 7399. Antes da gente começar, ir para a parte técnica, explicar um pouquinho sobre o licenciamento. O UVB, o Unitrends Virtual Backup, é uma solução que vem no formato de uma appliance, ou seja, uma máquina virtual, já com uma aplicação pronta para a utilização, que você vai importar no seu ambiente de hypervisor. O licenciamento acontece por número de hosts, por quantidade de sockets de cada host. Por exemplo, vocês estão vendo na minha tela o meu vSphere Web Client. Eu vou checar aqui os meus hosts em clusters. Então, por exemplo, se eu quiser licenciar uma appliance para proteger esse meu host aqui, vocês vão ver que ele tem dois sockets físicos. Independente do número de cores, eu teria que estar comprando 2 licenças, licenciando aí para um host e 2 sockets. Caso eu desejasse licenciar para mais um host, a gente poderia checar aqui a configuração. É mais um host que também possui 2 sockets físicos. Então a gente precisaria estar licenciando o UVB para 4 sockets no total, nesse ambiente que eu estou demonstrando para vocês. Bom, para começar, vou falar um pouquinho o roteiro que a gente vai seguir aqui na nossa apresentação. Eu vou passar pelo passo de importar essa appliance para o nosso ambiente, fazer a configuração inicial de rede dela, adicionar storage para armazenar os nossos backups. Daí eu vou partir para a parte de web, para a interface web da appliance, para a gente configurar o ambiente, conseguir configurar jobs de backup. A gente vai realizar um backup aí em tempo real durante a apresentação. Vou mostrar para vocês as recuperações que a gente pode fazer da máquina virtual, tanto a total, que é recuperar uma máquina de uma falha completa, onde a máquina ficou inutilizada, ou simplesmente fazer o recovery granular de um arquivo, ou conjunto de arquivos, ou conjunto de pastas. Vou mostrar para vocês também algumas features, como por exemplo a sincronização, ou seja, você sincronizar todos os dados
do seu backup, os dados dos seus jobs de backup, para uma segunda appliance, até mesmo rodando aí em outro data center, longe do seu data center principal, para efeito de disaster recovery. Vou mostrar a replicação entre as duas appliances, que é ter uma máquina virtual idêntica à sua máquina em produção, para no caso do desastre, você simplesmente ligar essa máquina. E vou mostrar uma feature para vocês que existe no Unitrans Virtual Backup para ambiente virtualizado com VMware, que é o Instant Recovery. Vou falar um pouquinho mais sobre o Instant Recovery mais para frente, vou mostrar para vocês como funciona. Então, partindo aqui para o nosso início, ao fazer a aquisição da licença do UVB e fazer o download do UVB diretamente do site da Unitrans, a gente tem que vir aqui no nosso ambiente virtualizado com VMware, vSphere, e fazer a importação dessa appliance. Então, simplesmente vou selecionar o meu host aqui e vou fazer o deploy de um template OVF. Vou selecionar aqui um arquivo local, já salvei ele na minha máquina. A gente já tem a versão 8.05 do UVB. Eu vou importar a versão 8.04 só para mostrar para vocês como é que a gente faz o upgrade de versão quando é disponibilizado Então aqui eu tenho o meu Trans Virtual Backup para VMware, tenho uma pastinha OVF e vem um arquivo pronto com a appliance aqui. Eu vou dar um nome que faça um pouco mais de sentido aqui para a minha appliance. Vou chamá-la de UVB 805. Apesar de a gente estar instalando a 804, mas assim que a gente fizer o upgrade, a nomenclatura vai fazer sentido. Vou selecionar então o meu data center, do vSphere. Vou selecionar um formato de disco e um data store. Qualquer data store que seja disponível para os seus hosts de virtualização pode ser utilizado. Vou conectar essa appliance à minha network de produção. Vou revisar aqui as configurações e vou finalizar solicitando que esse template seja instalado no meu ambiente. A gente pode acompanhar aqui do lado. Também já vou adiantar e fazer a importação de uma outra appliance no meu ambiente de disaster recovery, para quando a gente chegar nos passos aí para explicar para vocês a sincronização e a replicação. Então eu vou selecionar aqui meu outro data center, disaster recovery. Conecto a minha rede. Vou fazer o deploy da appliance. Vou aguardar só um minutinho até que essa appliance seja importada.
Vocês podem ver então que a gente terminou de fazer o deploy da appliance aqui no meu ambiente de produção. Vou clicar aqui na máquina. Vou editar as configurações dessa máquina para adicionar o disco onde os meus backups serão salvos. Então eu vou selecionar aqui o novo device, vou adicionar um novo hard disk. Vou criar um disco aqui de 100 GB, que é mais que suficiente para a gente fazer a nossa demonstração hoje no webinar. Vou só aguardar o vSphere reconfigurar a minha máquina virtual. Vou ligar a minha appliance. Enquanto ela liga, eu já vou também adicionar um disco na segunda appliance, para a gente deixar pronta para os próximos exercícios. Lembrando que o disco que será utilizado, o storage que será utilizado pela appliance para fazer backup, pode ser qualquer disco virtual que você crie no seu ambiente do seu hypervisor, independentemente do hypervisor que você use. Então, qualquer tecnologia de storage que esteja disponível no seu ambiente pode ser utilizado como disco para salvar os backups. Além disso, você também pode usar a appliance gravando os backups diretamente para um compartilhamento CIFS, de um servidor de arquivos Windows, ou NFS, servidor de arquivos rodando Linux. Então a nossa máquina aqui está ligada, eu vou abrir a console para a gente fazer a configuração inicial de rede dessa máquina. Essa é a tela inicial da appliance. Eu vou digitar Enter, vou entrar para o usuário padrão, que é o admin, com a senha password. Vou selecionar aqui a minha interface de gerenciamento. Vou mudar, vou colocar um IP estático aqui. O gateway, a máscara, como configuração de rede de qualquer host que vocês tiverem na rede de vocês. Vou colocar só a minha zona de pesquisa aqui no DNS. No final eu vou dar Enter para salvar a configuração. Salvou, eu vou reiniciar a minha appliance para aplicar aí as alterações que eu fiz. Para a gente adiantar o nosso exercício, vou fazer o mesmo com a segunda appliance que eu criei aqui no meu ambiente. Não se preocupem com a segunda appliance agora, só estou deixando ela pronta para os próximos steps do webinar. A minha segunda appliance subiu, mesmo roteiro para fazer a configuração. Configuro a placa de rede com o endereço de IP estático.
Enter para salvar. E vou reiniciar minha appliance. Lembrando a vocês que não é necessário possuir duas appliances no seu ambiente. Você pode ter simplesmente uma appliance protegendo os seus hosts. No meu caso aqui, eu só estou configurando uma segunda appliance para mostrar features como a sincronização entre diferentes data centers e a replicação de máquinas virtuais entre diferentes data centers. Já que a minha primeira appliance já está pronta, eu posso agora partir para configurar, terminar a configuração dela através da interface web. Vou acessar então o endereço IP da minha appliance. Na primeira vez que eu acessar, ele vai me perguntar se essa é a minha primeira appliance, caso eu não queira juntar essa appliance a um ambiente existente. Essa aqui é a nossa primeira appliance, eu vou responder que sim. Vou selecionar o ambiente que mais se assemelha com a minha configuração. Então aqui eu tenho um vCenter com alguns hosts. Vou selecionar o Single Large Environment. Aqui ele me dá a opção de mudar o usuário administrador e password da interface web, mas eu vou manter aí admin com a senha password. Vou colocar o nome da minha empresa, vou colocar o meu endereço de e-mail, vou aceitar os termos, vou clicar no Save and Exit. Então aí quando vocês acessarem a appliance pela primeira vez, ela vai trazer algumas dicas com relação a onde estão alguns recursos da aplicação. Pode simplesmente clicar aqui no xizinho vermelho para a gente fechar essas dicas. Esse aqui é o dashboard, a tela inicial da appliance, onde a gente vai ter algumas estatísticas em tempo real aí de como está o nosso ambiente. A gente não tem nenhuma estatística ainda porque a gente está começando a configurar agora. O primeiro passo então seria configurar o nosso ambiente. Vou adicionar um novo ambiente, vou chamar ele aí de cloud.go, é o nome que normalmente eu uso nos meus labs. Aqui, só explicando, eu tenho no meu ambiente vSphere uma única appliance vCenter controlando dois hosts diferentes em dois data centers diferentes. Então eu vou apontar a minha appliance para o meu host vCenter. Se eu tivesse, por exemplo, dois hosts standalone sem gerenciamento pelo vCenter, eu colocaria o endereço do meu host lá na hora de configurar a appliance, aqui no endereço do hypervisor. Então aqui eu vou colocar o endereço IP da minha appliance vSphere, vou colocar um usuário do meu domínio, ao qual aquela máquina do vCenter faz parte, vou digitar a minha senha, e aqui eu vou colocar o endereço IP da appliance que eu estou configurando, que é a primeira lá de produção que a gente colocou .52. Então, submit. A minha appliance vai aparecer aqui com a Rolling Presentation, ou seja, eu tenho a interface web para configurar e para verificar os jobs, e tem a interface de gerenciamento, para que ela consiga gerenciar outras appliances que eu tenho no meu ambiente. O primeiro passo aqui, então, é adicionar storage, onde eu vou salvar meus backups. Então aqui, como eu disse a vocês, eu posso adicionar qualquer disco que já esteja atachado a esta appliance, que esteja lá em qualquer tipo de repositório de storage que você tenha no seu ambiente de virtualização, ou um compartilhamento CIFS ou um compartilhamento NFS, servidor de arquivo Windows ou Linux. O meu disco está atachado à minha máquina. Aqui eu tenho as opções de definir uma encriptação para os meus backups, caso eu deseja criptografar os dados que serão salvos para o disco de backup. Tem a opção de selecionar níveis de compressão que eu quero aplicar sobre os meus jogos de backup. Lembrando que quanto maior a compressão, menos espaço e storage será necessário, porém mais tempo para fazer a restauração. Posso definir o tamanho do bloco que eu vou utilizar no storage. Posso definir alertas, thresholds, para enviar alertas para uma pessoa, para um grupo de pessoas, quando o storage chegar a um determinado nível de utilização. E para parar de fazer backups quando chegar a um threshold um pouco mais baixo, para não comprometer aí o seu storage no caso ele ficar 100% cheio.
Essas configurações para habilitar o acesso de leitura e de sincronização a gente vai ver mais para frente. Então aqui eu vou simplesmente selecionar o meu disco de 100 GB que eu adicionei na minha appliance, vou clicar no botão Add para que ele apareça aqui nos meus discos gerenciados, vou clicar no botão Submit para salvar essas informações. O meu disco vai aparecer já aqui atachado a appliance e vai haver a formatação, deixando ele pronto aí para receber os dados dos nossos jobs de backup. O nosso storage já está pronto, status ativo. A gente pode ver aqui que o threshold é de 10, 3%. Agora imaginem que no ambiente de vocês têm uma máquina aí rodando, por exemplo, eu tenho uma maquininha leve aqui, que eu criei para a gente fazer a nossa apresentação, rodando o Windows Server 2003. Imagine então que essa máquina esteja no nosso ambiente. Vou só acessar a console dessa máquina. Imagina então que vocês têm essa máquina rodando diversas aplicações, por exemplo, um usuário qualquer criou um arquivo de texto na desktop e digitou aí alguns dados do Trans Virtual Backup, vou colocar a data de hoje, 30/4/2015, e vou, por exemplo, vou salvar esse meu arquivo, terminei meu trabalho naquele dia e fiz logoff. Vocês, enquanto administradores aí do ambiente, desejam fazer backup, vão criar um job de backup para essa máquina. Como é que a gente faz para criar um job de backup? A gente clica aqui na aba Protect, seleciona aqui o botão Backup. Aqui eu vou expandir o meu ambiente. Vocês podem ver que ele apresenta os meus dois hosts SX e aparecem todas as minhas máquinas virtuais, os meus data centers de vSphere. Então eu poderia simplesmente selecionar uma máquina, eu poderia selecionar um host todo para fazer parte desse job, um data center todo para fazer parte desse job, ou mesmo todo o meu ambiente, incluindo todos os meus hosts e data centers. Então aqui a gente vai fazer backup só da nossa máquina Windows Server 2003. Eu tenho a opção de editar e setar uma feature chamada KISS, que para quem não conhece, em servidores, por exemplo, Windows, que rodam SQL Server, muitos dados do sistema de banco de dados ficam em memória e não em disco. O que o KISS faz? Ele avisa ao volume Shadow Copy Services do Windows que um backup será rodado, pede para que o Windows copie todos os dados que estão em memória lá para grave definitivamente em disco, para que consiga fazer o backup. E também consigo, no caso aqui utilizando hypervisors da VMware, no caso de SX, SXI, habilitar o Enable Change Block Tracking. O que seria o Change Block Tracking? A API dos hypervisors da VMware tem uma feature que grava exatamente informações sobre quais blocos do disco virtual da máquina virtual que foram alterados. E fica mais rápido para que a appliance de backup consiga identificar quais foram as mudanças e quais são os dados adicionais que ela tem que fazer backup a partir do segundo backup. O backup diferencial, o backup virtual full, copiar somente os dados que foram alterados daquele disco virtual. Como essa máquina que a gente está fazendo backup não tem banco, eu não vou ativar o KISS e vou deixar somente o Enable Change Block Tracking ativado lá. Vou clicar aqui no Next, onde eu posso selecionar o tipo, o modo que eu vou fazer backup. Virtual Full é uma tecnologia nova de backup, explicando rapidamente a diferença. No backup Full Incremental, no seu primeiro backup, todos os dados serão copiados do servidor. O Incremental, todos os arquivos que tiveram algum tipo de alteração serão novamente copiados dentro do seu próximo jogo de backup. Enquanto que no Virtual Full, a primeira cópia é total, e a partir daí, somente as alterações que os arquivos tiveram serão copiadas. Se um arquivo
tem uma pequena alteração, ele não é copiado novamente no seu total, como acontece no incremental, somente a alteração. Eu tenho a opção de fazer o PIN do meu backup. O que seria o PIN? A gente tem uma política de retenção de backups, onde automaticamente a appliance vai dispensar dados de backups mais antigos para conservar espaço disponível para os próximos backups. Se você marcar um backup como PIN, esse job de backup não será considerado na política de retenção e ele nunca será eliminado automaticamente pela appliance. Tem a opção de definir aqui um endereço de e-mail ou de um grupo de endereço de e-mail para ser avisado sempre que esse job rodar, somente quando acontecerem alertas ou erros, ou somente quando acontecerem erros. Posso agendar o meu backup para rodar simplesmente agora. Vou fazer uma atividade nessa máquina, o Windows Server 2003, quero um backup agora e não quero agendar um novo backup. Posso usar o Now. Posso fazer o Schedule, agendar a partir de que dia eu quero começar a fazer o backup dessa máquina, quais dias eu quero rodar durante a semana, em qual horário. E posso, inclusive, pedir para ele refazer esse job a cada 15 minutos. Posso pedir para rodar somente uma única vez em uma determinada data. Imagine que vocês têm uma atividade agendada para essa máquina, para sábado que vem, durante a madrugada. Você pode agendar um backup para rodar antes, aí no sábado à noite, para que ela esteja pronta para essa atividade. Ou on demand, sempre que você quiser rodar o job de backup, você vai lá e pede manualmente para que ele rode. No nosso exercício, o on demand atende às nossas necessidades. Vou clicar aqui no botão Submit. E a gente vai ver então, aqui no guia de jobs, dentro do meu Job Manager, eu vou ver que eu tenho o meu backup job aqui dentro, esquedulado sob demanda. Vamos rodar então esse backup para a gente ver como é que funciona. Simplesmente seleciono o meu job de backup, clico no botão Run. Automaticamente vai aparecer uma instância desse job de backup aqui nos meus Active Jobs. A gente vai ver que o backup está com status de Running, o horário e data em que ele começou e qual é o progresso da execução desse job. Só aguardar um momentinho enquanto o backup é executado. Enquanto o backup está sendo executado, vou mostrar para vocês, eu disse que é possível você pedir para que um job envie uma mensagem de e-mail para o usuário ou para um grupo de usuários para configuração do servidor de SMTP, que vai enviar os e-mails. Eu venho aqui no meu ambiente, lá na aba Global, eu tenho aqui as configurações de e-mail, onde eu posso definir o endereço e a porta do meu servidor SMTP, o tipo de encriptação, qual vai ser o endereço de e-mail origem e definir as credenciais aí para enviar esses e-mails pela appliance. Tem até um botãozinho para fazer o teste da configuração para ver se está funcionando. Voltando aqui então nos meus jobs. Meu job está ativo, só aguardar ele rodar aí mais alguns minutinhos.
O nosso job finalizou. Se a gente clicar aqui na aba Recent Jobs, a gente vai ver que um job de backup rodou com sucesso. Demorou aí 3 minutos e 45 segundos. A gente tem a quantidade de dados que foram copiados e a taxa de duplicação. Como é nosso primeiro backup, a taxa de duplicação não foi tão alta, mas o Unitrans Virtual Backup, se comparado aos seus concorrentes, é a appliance, aí, é a tecnologia que possui o maior nível de taxa de duplicação, de economia de storage, chegando até 25 por 1. O critério de relatório, se a gente quiser ter um relatório do nosso ambiente, a gente tem uma aba aqui de Reports. Vou clicar no meu primeiro relatório, vou selecionar a data de hoje, para a gente ter uma ideia do report. Ele vai mostrar aqui o total de máquinas virtuais que eu tenho no meu ambiente. Eu só fiz backup do meu Windows Server 2003, então só uma está protegida. Os jobs com sucesso, aqui as aplicações a gente não configurou ainda, os backups foram arquivados pela política de retenção. Tem um summary aqui do da minha proteção, dizendo quando foi o último backup de cada máquina protegida minha, um relatório das minhas máquinas protegidas, um relatório das minhas máquinas replicadas, das máquinas, dos backups que foram arquivados pela política de retenção, das minhas máquinas que não estão protegidas, para eu ter essa informação. Aqui ainda em reports eu tenho os mesmos setores do principal relatório dividido em categorias, somente as máquinas protegidas, só as desprotegidas e o histórico dos meus jobs de backup. Tenho, por exemplo, também relatório de utilização de storage diário, sabendo qual percentual, rapidamente eu identifico qual percentual de storage livre eu tenho. E todos esses relatórios eu posso tanto exportar para PDF ou exportar para CSV, por exemplo, aí abrir no Excel ou adicionar os dados a um documento de Office ou qualquer tipo de documento que você queira criar com relação ao seu ambiente backup. Então a gente fez backup da nossa máquina Windows Server 2003. Imagine então que após o backup ter sido realizado, o usuário que tinha criado aquele arquivo, ou um outro usuário, simplesmente veio aqui na máquina e apagou aquele arquivo. Aí ele viu que ele fez uma operação incorreta e que aquele arquivo não deveria ter sido apagado. Ele entra em contato com o Helpdesk para fazer a recuperação daqueles arquivos. O UVB possui um tipo de recuperação que a gente chama de granular, onde você não precisa fazer o restore da máquina toda para recuperar um arquivo, um grupo de arquivos ou um grupo de pastas que o usuário perdeu. Você pode simplesmente, que a gente vai fazer aqui agora, clicar aqui na aba Recover, vou selecionar File Recover aqui em cima, clicar no botão Recover Files, vou selecionar o meu job de backup, de qual job de backup eu quero restaurar arquivos. Posso selecionar qual tipo de restauração, eu posso criar um compartilhamento de Windows para que o usuário acesse esses dados, recuperar diretamente para um alvo SCSI ou para um compartilhamento de arquivos Linux NFS. Caso eu não tenha certeza de qual é o job de backup, de qual dia ou de qual máquina virtual, eu tenho alguns filtros que eu posso utilizar aqui, informando o nome da máquina, em qual dos meus ambientes que eu estou rodando, o meu host, qual foi o modo, qual dia foi aquele backup, se aquele job é o mais recente, quando eu não tiver certeza com relação à data, e etc. E também posso definir credenciais para essa recuperação de arquivo. Imagine que vocês estejam recuperando arquivos sensíveis, que não devem ser acessados por qualquer usuário não autorizado na rede. Você pode definir uma senha para acessar esse compartilhamento. Não é o nosso caso aqui, eu vou deixar sem senha. Vou clicar no botão Create. Ele vai demorar alguns segundos, até que ele vai criar aqui um objeto para recuperação de arquivos. Eu vou simplesmente pegaria essa informação e transmitiria para aquele usuário que deseja ter o arquivo recuperado. Eu vou aqui acessar o Windows Explorer, vou colocar o caminho do meu share e automaticamente eu tenho aqui o meu disco. Se eu expandir, tem a primeira partição, ele separa por partições. Aqui dentro eu tenho, por exemplo, então, Documents and Settings. O meu usuário estava logado naquela hora, era o Administrator. Dentro da pasta Desktop, eu vou ter o meu arquivo de teste lá para fazer a recuperação. Se eu abrir,
a gente vai ver que é o arquivo exatamente da forma como a gente criou lá na máquina de fazer o backup. Lembrando que esse arquivo é somente leitura, se eu tentar salvar qualquer tipo de informação aqui dentro, ele não vai permitir. Ele vai pedir para que eu salve isso em uma outra localidade. Então o usuário pode abrir o arquivo e salvar em outro local, ou ele pode simplesmente copiar o arquivo e salvar em qualquer localidade diferente que ele queira para fazer aí reaver o acesso que ele tinha àqueles dados. Então essa é a recuperação granular de arquivos. Então, ele avisou da Helpdesk que aquela recuperação está terminada, a Helpdesk simplesmente selecionaria o file recovery aqui e removeria. Não estou removendo o backup, estou simplesmente removendo a exposição desse backup em formato de compartilhamento de arquivos. Um outro exemplo, imagine que ao invés de um simples arquivo, vocês foram aplicar um hotfix nessa máquina e ela realmente nunca mais voltou do reboot. Vocês não conseguem mais ligar essa máquina no ambiente de vocês. Só aguardar aqui o meu Windows desligar. Então a gente tem aqui o meu Windows Server 2003 desligado, simulando como se ele tivesse tido um problema durante uma atualização, uma instalação de software, etc. E a gente teve problema. Aí nesse caso a gente não quer fazer recuperação de arquivos, a gente quer fazer recuperação total dessa máquina virtual. Aqui na Appliance, então, a gente selecionaria a mesma aba Recover. Ao invés de File Recover, a gente vai agora fazer a recuperação de um backup completo. Então eu vou clicar aqui no botão Recover. Vou selecionar o meu backup, que eu fiz há pouco. As mesmas opções de filtro que eu possuía anteriormente. Clico no Next. Aqui eu posso configurar algum tipo de verificação. Quero verificar se a máquina recuperada é 100% idêntica aos meus dados do backup, bloco a bloco. Posso selecionar para ligar essa máquina virtual depois da recuperação. Conectá-la à rede. Por exemplo, você pode querer recuperar uma máquina, mas não conectá-la à rede para acessá-la pela própria console, para fazer alguma reconfiguração, onde conectar essa máquina à rede. Posso agendar a recuperação dessa máquina, para rodar agora, ou para rodar, por exemplo, depois do horário comercial, para não comprometer a minha rede ou o meu storage. E também posso definir aqui para que eu seja alertado quando esse job de recuperação rodar. Então eu só vou conectar lá a rede, não vou ligar essa máquina. Aqui é o nome que essa máquina vai ter no meu ambiente. Vocês podem ver underscore restore. Eu posso clicar no botãozinho Edit Suffixes e mudar. Posso inclusive remover esse restore para que ela volte para o ambiente exatamente com o mesmo nome que ela possuía. Vou deixar aqui o restore mesmo. Vou clicar no botão Submit para que o meu restore inicie. Quando eu clico aqui na minha aba Jobs, eu posso ir lá no meu Active Jobs. A gente vai ver que tem um job de Recover rodando agora. Iniciou às 9h41 e vai rodar. Vamos aguardar só um minutinho até que ele conclua. Enquanto o nosso recover está rodando, citar um assunto aqui, abrir um parênteses. Algumas empresas ainda utilizam a tecnologia de fazer backup em tape library. O Unitrans Virtual Backup não tem uma forma nativa de utilizar uma solução de tape library para gravar os backups.
Só que a gente tem uma outra forma em que isso é possível ser realizado. Só para mostrar para vocês, a gente já vai falar sobre o recovery que acabou de rodar. Eu vou configurar então aqui a minha appliance para que ela use CIFS quando eu quiser fazer algum tipo de compartilhamento, já que eu estou fazendo uma demonstração a partir de uma máquina Windows e eu não tenho o NFS, um client de NFS instalado. Imaginem que vocês quisessem fazer, além de fazer o backup através da appliance, vocês fossem fazer a cópia daqueles dados para backup em fita. Simplesmente teria que configurar aqui a minha appliance no storage dela para habilitar aí o RAW Access, que é para expor o disco dela no ambiente. E se eu acessasse pelo Windows Explorer, ou no caso a aplicação que vai fazer backup para a Tape Library, o IP da minha appliance. Desculpe, eu vou ter que, na hora de fazer a configuração da sincronização, eu faço essa demonstração para vocês do Enable RAW Access. Voltando então aqui para a recuperação, nos nossos jobs, se a gente for aqui no nosso Recent Jobs, a gente vai ver que o job de recovery rodou com sucesso, demorou cerca de 1 minuto e 36 segundos. Se a gente for no nosso ambiente do vSphere, a gente já vai ver então, vou atualizar aqui. A gente vai ver que ele criou uma segunda máquina virtual com o mesmo nome, _restore, com todos os dados que havia no backup. Então, simplesmente, precisaria somente ligar a minha máquina aqui e ela foi 100% restaurada. Como eu disse a vocês, a gente está rodando aqui a versão 8.04, de propósito. A gente então fez aí a configuração inicial da rede, a gente fez a configuração do ambiente para backup, a gente criou um job, executou o backup, fez a recuperação granular de um único arquivo e fez a recuperação da máquina virtual por completo. Agora imagine que a gente foi lá, recebeu a notificação do suporte da Unitrans, dizendo que agora está disponível a versão 8.05 da appliance e a gente deseja fazer a atualização. Bem simples, logado na appliance, aqui na aba Configure, eu vou lá na aba Global, tem uma seção para updates aqui, vou simplesmente clicar no botão Upload, vou procurar onde está a minha atualização, eu já baixei aqui, update para 8.05 para VMware, vai vir um arquivo .phd, vocês estão vendo aí, vou clicar no botão Open e vou clicar no botão Upload. Ele vai avisar que o update está em progresso e que quando terminar a gente vai ser direcionado automaticamente para a dashboard da appliance. Vamos aguardar uns minutinhos até que ele faça a atualização. A nível de curiosidade, não é necessário, mas se vocês abrirem a console do VB, vocês vão ver as tasks de update rodando aqui na tela da appliance.
Enquanto a gente atualiza, eu tinha falado para vocês do licenciamento, que é feito por número de hosts e por quantidade de sockets. É, até me esqueci de dizer, você pode estar licenciando o UVB para 1, 3 ou 5 anos. Claro que quanto maior o prazo, se você dividir o valor pelos anos em que você está renovando, o valor vai caindo. Quanto mais tempo você renova, menos você vai pagar por ano. E quando do vencimento dessa licença, você também tem as opções de fazer a renovação também por mais 1, 3 ou 5 anos. Então aqui está dizendo que a nosso update terminou. Vou clicar no botão OK. E eu vou ser direcionado aqui para a minha tela inicial, para o meu dashboard. Se eu vir então aqui a minha appliance, ela vai estar rodando a versão 8.05 e não mais a 8.04, como eu disse como a gente estava aquela versão 8.04 que eu instalei. Bom, então a gente viu aí a instalação, configuração, como é que a gente faz o job de backup, recuperação granular total, como é que a gente faz o upgrade da appliance para uma versão mais recente. Então vamos agora começar a fazer a simulação no caso de quem deseja manter um site de disaster recovery para fazer a sincronização e replicação das máquinas para outro local. Como eu disse, eu estou usando um único vCenter para configurar, para gerenciar 2 sites diferentes com 2 hosts diferentes. Então aqui eu vou simplesmente adicionar uma nova appliance a esse mesmo ambiente. Se eu tivesse 2 vCenters, eu adicionaria um novo ambiente apontando para o outro vCenter. Se eu tivesse 2 hosts ou mais hosts SX rodando standalone, sem ser gerenciados pelo vCenter, eu criaria aí um environment para cada data center que eu desejasse. Então aqui eu vou simplesmente adicionar uma nova appliance, vou colocar o endereço IP da minha appliance, da minha segunda appliance de UVB. Vocês podem ver aqui que ela está dizendo que a versão está desatualizada, ela está abaixo da 8.05. Eu vou fazer o update dela também. Vocês viram que como ela é uma appliance secundária, o update é muito mais rápido. Bom, por algum motivo bom, deve estar vendo alguma falhinha aí com o arquivo que eu baixei de atualização. Vou pegar minha segunda appliance, vou acionar storage para a gente fazer a simulação da sincronização aí da appliance. Ao invés de selecionar storage para backup, eu vou selecionar storage para sincronização. Vou dizer que é um disco que está taxado, a minha appliance. Aqui, mais uma vez, a gente tem a opção de selecionar encriptação e os thresholds para gerar algum tipo de warning. Vou selecionar o meu disco, vou adicioná-lo e vou clicar no Submit. Ele vai também preparar o meu storage e vou deixar ele pronto para fazer a utilização para backup. Então, para deixar claro, o sync é simplesmente deixar o disco das duas appliances, os backups de uma appliance, idênticos na segunda appliance lá. Como é que a gente faz isso? A gente vai na primeira appliance, a gente seleciona o disco, a gente vai editar aqui, a gente vai marcar o Enable Route Data Access, vai clicar para onde a gente quer sincronizar, está aqui no meu segundo VB lá de Disaster Recovery, vou clicar no botão Submit, ele vai mais uma vez preparar o meu storage para que ele seja sincronizado para o outro ambiente.
Só para validar, eu vou clicar no botão Edit aqui. Então, está lá marcado o Enable Raw Data Access e a sincronização. O que vai acontecer agora? A gente tem um job de backup que a gente criou, um daemon daquela máquina Windows Server 2003. Eu vou rodar esse job novamente. Vocês vão ver que o job será copiado, será realizado para a appliance principal e os dados serão copiados para a segunda appliance, no meu segundo data center, no meu segundo host SX, vai ficar disponível lá também. Só guardar aí o nosso job e rodar. Meu job terminou. Aqui nos meus recent jobs eu posso ver que ele foi rodado com sucesso. E agora o que vai acontecer? Na hora de fazer o recover, se a gente for fazer o recover do backup, vocês vão ver, se eu expandir o meu job, eu vou ter o meu job em dois locais diferentes. Tanto o meu job na minha appliance principal, quanto o meu job lá no servidor onde eu fiz a sincronização. Uma outra forma que eu disse aquela hora, se você quiser pegar, acessar esses dados para fazer backup usando o Tape Library, quando eu ativei o meu RAW Data Access, os meus backups são expostos, usuário admin, a senha password que a gente definiu, os meus backups são expostos aqui para que eu faça backup deles para dentro de Tape Library, tá? Somente copiar esses dados, você vai ter o backup para fazer a recuperação caso a sua appliance tenha algum tipo de problema. Vou tentar rodar a atualização aqui da segunda appliance mais uma vez, após ter adicionado storage. Senão a gente não vai conseguir fazer a configuração aí da replicação. Realmente o upgrade da segunda appliance que a gente tem no ambiente não estava funcionando. Eu cometi um equívoco aqui e tentei fazer a atualização antes de adicionar o storage de backup nela. Está rodando, deve terminar em alguns minutos e a gente dá prosseguimento. Então. Só para deixar claro que o que a gente vai tentar fazer, quando a gente fizer o backup dessa máquina 2003, que está rodando nesse host, nesse data center, assim que terminar o job de backup, a appliance vai criar uma réplica dessa máquina no meu segundo host, no meu segundo data center aqui. Então, por exemplo, vocês têm esse data center aqui num prédio ou numa determinada cidade, vai estar rodando a appliance fazendo backup, replicando para um data center que esteja em outro prédio, em outra sala, ou em outra cidade, ou uma estrutura que vocês tenham numa nuvem privada, onde vocês
tenham a possibilidade de importar appliance, vocês podem fazer a réplica e deixar essa máquina pronta lá. No caso de um desastre, desse seu primeiro data center, você tem todos os seus dados, você tem as suas réplicas prontas para ligar e voltar às atividades do seu negócio. O update deve estar terminando aí, mais alguns minutinhos, por favor. Nosso update terminou, da nossa segunda appliance. A gente voltou para o dashboard aqui. Se eu verificar minhas duas appliances, agora são na versão 8.05. Perdoe aí pela falha. Então, ao invés da sincronização para outro lugar, a gente quer realmente fazer uma réplica da máquina virtual. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar minha appliance de disaster recovery e ao invés de utilizar um disco para fazer sincronização, eu vou utilizar um disco para backup também. Eu vou remover, vou desatachar o meu disco, vou adicionar um disco de backup. Vou utilizar aquele mesmo disco que a gente estava utilizando, com as mesmas opções de encriptação, de compressão, thresholds para alertas. Vou adicionar ele aqui. Ele vai preparar esse meu disco para que ele também receba backups. E com isso eu consigo fazer replicação. Então a gente tem um job aqui, lembrando, um job on demand daquela máquina 2008. Eu vou criar um novo job, dessa vez de replicação. O job de replicação está automaticamente amarrado a um job de backup. Sempre que um job de backup executar, a replicação vai acontecer em seguida. Vou selecionar quais máquinas daquele meu job de backup eu quero replicar. Posso ter um job de 10 máquinas e simplesmente replicar 2 ou 3, que são mais críticas, por exemplo. Aqui nesse meu job é uma máquina só, vou selecioná-la. Aqui eu vou selecionar para onde eu quero fazer a recuperação. Então eu vou selecionar o meu ambiente. Aqui eu vou selecionar o meu target. Vou expandir aqui, eu tenho o meu site de Disaster Recovery. Next. Vou selecionar o meu host SX de Disaster Recovery. Novamente, vou salvar. Vou definir aqui qual storage lá no meu host de Disaster Recovery eu quero utilizar e em qual rede eu quero conectar essa máquina virtual. Vou deixar marcado para ele gerar um novo MAC address. Caso haja uma aplicação que tenha algum tipo de licença amarrada ao MAC address da placa de rede, você pode desmarcar e ele vai copiar inclusive o MAC address. Aqui eu posso fazer a cópia da máquina toda, somente os discos ou somente as configurações da máquina virtual. Vou fazer de tudo. Tem as opções de fazer uma verificação nenhuma, uma verificação rápida, simplesmente o tamanho dos arquivos replicados é o mesmo, ou uma full bloco por bloco eu vou fazer a comparação. Posso marcar quantos pontos de recuperação eu quero ter. Posso ter 5 réplicas da mesma máquina virtual, para, por exemplo, ter um histórico lá dos últimos 5 dias daquela máquina. Também posso configurar alerta por e-mail, vou clicar no botão Next, mais uma vez tem a opção de definir sufixos para pôr o nome dessa máquina, ou de remover os sufixos. Vou clicar no botão Submit. Automaticamente, o meu job de replicação está sendo salvo e ficou com status de ocioso porque ele não está rodando. A gente vai rodar um backup agora, só para ver a replicação funcionando também. Aqui no meu Active Jobs, o meu backup está rodando. Vocês vão ver que assim que o backup terminar, o job de replicação vai ser iniciado.
Vocês podem ver aí que o job de backup já terminou e agora está iniciando aí o job de replicação. A gente vê aqui replication no tipo do job. A replicação está iniciada. Se eu for ao meu ambiente de vSphere e já atualizar aqui, a gente já vai ver que uma máquina virtual foi criada como réplica da nossa máquina original. Vocês podem ver aqui, a gente tem a máquina underscore réplica que a appliance já criou no nosso ambiente. Qualquer uma das duas máquinas que eu ligar, elas vão estar respondendo com os mesmos dados daquele job de backup que eu fiz, que eu fiz o backup no início do webinar. Aguardar aí um minutinho até que a replicação termine. O nosso job de replicação terminou, a gente pode ver aqui que ele resultou com sucesso. Então, voltando ao nosso ambiente vSphere, essa máquina underscore réplica estaria pronta para ser ligada e voltar a oferecer os mesmos serviços que a máquina original entregava. Para a gente finalizar a apresentação de hoje, falar um pouquinho sobre uma feature exclusiva para ambiente vSphere que o VB tem, chamado de Instant Recovery. O que é o Instant Recovery? A gente deu um exemplo em que ficou corrompida durante uma atualização de hotfix, por exemplo, nunca mais voltou, e a gente fez a restauração dessa máquina. Imaginem que aqui a gente tem uma máquina que está com um disco bem pouco utilizado, quase nenhuma aplicação instalada, mas imagine que no ambiente de vocês, você tivesse uma máquina aí que tem uma grande quantidade de dados, uma grande quantidade de discos, que seja muito crítica e que houve uma falha durante o dia. E vocês, por experiência, até mesmo pela performance do storage, da sua estrutura de rede, vocês sabem que aquela restauração demoraria aí por volta de 30 minutos, 40 minutos para restaurar aquela máquina por completo. Então, o que o VB oferece? Ele oferece um Instant Recovery. O que é um Instant Recovery? O VB é capaz de expor os dados do backup de uma máquina para que o SX, o seu hypervisor, crie uma máquina virtual que utilize os dados do backup como se fosse um disco. Ah, mas ele vai alterar os dados do backup? Não. Ele vai usar aquilo que está nos dados do backup e vai criar um delta de todas as alterações que forem feitas nessa máquina durante o dia. No final do expediente, quando os usuários não estiverem mais utilizando, a sua performance de rede estiver melhorada e você puder parar, você simplesmente pede para a appliance pegar aquele delta, criar um disco virtual real para aquela máquina, copiar os dados, mais o delta para esse disco virtual, você vai desligar essa máquina, vai encerrar esse Instant Recovery e a sua máquina vai estar recuperada, restaurada 100%, só que dessa vez lendo a partir do disco virtual, não mais a partir dos dados do backup. Para fazer isso, é necessário que a gente tenha espaço, uma unidade de disco especial para que a appliance possa usar para o Instant Recovery. É isso que eu vou fazer agora. Eu vou pegar a minha appliance, vou adicionar um novo disco aqui a ela. Vou
colocar um disco de 50 GB, é suficiente. Vou só esperar o vSphere reconfigurar minha máquina virtual. Vou vir aqui na minha interface web, minha configuração. Vou pegar a minha appliance de produção, que é onde eu quero adicionar esse Instant Recovery. Vou adicionar aqui storage como Instant Recovery Write Space. Vou identificar aqui o meu disco de 50 GB. Mais uma vez tem as opções de configurar thresholds para alerta. Vou adicioná-lo aos meus discos gerenciados. Clico no botão Submit. Ele vai preparar a minha unidade de storage. Vou clicar aqui então, digamos então que a gente teve essa falha durante o dia e a gente fez um backup dessa máquina na noite anterior. Vou clicar na opção de Recovery, vou clicar aqui em Instant VM Recovery, no botão Instant Recovery. Vou selecionar qual job de backup eu desejo utilizar. Vou pegar aqui o meu primeiro job. Novamente as opções de filtro. Clico em Next. Posso citar uma verificação. Aqui eu já posso ligar essa máquina automaticamente, conectá-la à rede, definir alertas por e-mail. Mais uma vez tem a opção de definir sufixo, aqui ele vai vir com underscore IR de Instant Recovery. Vou clicar em Submit. Se eu vier aqui nos meus jobs, por algum motivo ele falhou. Só vou tentar novamente aqui, com um backup um pouco mais recente. O restante recovery está rodando. Então, como eu disse, o que a appliance vai fazer é expor os dados do backup para que o hypervisor utilize como disco. A gente pode ver que rodou com sucesso aqui já. Se a gente for no meu ambiente aqui de vSphere e atualizar, a gente já vai ver uma máquina aqui, ó, com o nome do Windows Server 2003 underscore IR, que foi a que eu disse, que é a máquina de Instant Recovery. Vou abrir a console dessa máquina. Vocês podem ver que o Windows está iniciando, baseado nos dados que estão nos jobs de backup dessa máquina. Ela não está utilizando, em tese, um disco virtual como qualquer outra máquina virtual, mas os dados do backup. E ela já criou um delta. Toda alteração que for feita nessa máquina será copiada nesse delta. Só esperar ele inicializar. A gente já está terminando. Vou logar então na minha máquina, vou continuar trabalhando, ela vai continuar oferecendo os serviços dela e etc. Aí imagine que a gente chegou aí no final do expediente. Agora a gente quer realmente parar de usar aquele backup exposto como disco e transformar isso num disco virtual verdadeiro. Eu vou voltar na minha appliance, vou lá no meu Instant Recovery, vou selecionar o meu job de Instant Recovery, vou clicar no botão Start UVB Motion Seed. Ele vai começar a copiar os dados, tanto do job de backup que eu utilizei, quanto do delta das alterações da máquina virtual, para um disco virtual que ele vai criar para essa máquina. Se a gente vier aqui em Jobs, a gente vai ver que o Instant Recovery Seed iniciou. Vamos só esperar ele terminar.
Assim que terminou então o Instant Recovery Seed, como eu disse, assim, quando chegou lá no final do expediente, os usuários não estão mais usando essa máquina na rede, a gente vai simplesmente desligá-la. Vou desligar aqui pelo próprio. Essa máquina virtual está desligada. Eu volto na Appliance, lá em Recover, lá no stand VM Recover, simplesmente clico aqui e clico no Complete o VB Motion. Ele vai terminar de fazer as últimas sincronizações entre os dados do backup e o delta das redações para o disco virtual que ele criou para a máquina e vai, a partir de agora, começar a usar somente o disco virtual que ele criou para essa máquina para armazenamento. Pessoal, basicamente era isso que eu tinha que passar para vocês sobre o Unitrends Virtual Backup. A gente falou um pouquinho sobre o Unitrends, o maior prêmio que ele recebeu no ano passado, dentre inúmeros que você pode encontrar no próprio site da Unitrends. A gente falou um pouquinho sobre licenciamento, mostrei para vocês o site da Globix, caso vocês precisem entrar em contato. A gente então importou o appliance, fez a configuração, fez o job de backup, usamos a recuperação granular de arquivo, recuperação total, fizemos o upgrade aí das duas appliances, utilizamos uma appliance no ambiente de disaster recovery para fazer a sincronização simples dos dados, deixar as duas appliances com os mesmos dados de backup, para ter aí a duplicidade de informações, replicação da máquina e o instant recovery. Lembrando então o site da Globix, www.globix.com.br, o telefone 62-3251-7399. Muito obrigado a todos. Caso tenham mais alguma pergunta, vocês podem continuar usando o chat aí. Obrigado.